Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Gostaria de começar essa nossa jornada agradecendo a você que adquiriu o nosso material do Advento e eu espero que a gente consiga ter uma jornada incrível juntos. Esse material do Advento não é só de vocês, ele também é da minha família, então a gente vai caminhar junto durante todos esses dias. Esse é um vídeo introdutório para expressar meus agradecimentos e também para fazer um panorama geral do material, para te situar em como tu vai conseguir usar esse material, algumas dicas preliminares antes de entrar em cada lição. Lembrando que esse é um grupo exclusivo para a gente conversar e debater sobre esse momento do ano que é tão esperado, tão aguardado. E a minha ideia é de ir postando aqui os conteúdos relacionados a cada dia. Vou postar nesse grupo também atividades extras que não estão sugeridas aí no material de vocês, mas que vão servir como uma sugestão extra. E eu gosto de lembrar sempre que os materiais, seja esse do Advento, seja qualquer um outro que eu desenvolvo para Papel Santo, eles não são limitados, eles não são exaustivos em si mesmos. Então, você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, professora, você tem a liberdade de utilizar da forma como for mais adequado para a sua estrutura familiar, sua estrutura de ministério infantil. Eu desenvolvo um roteiro para te dar um norte. A forma como você vai desenrolar esse roteiro, aí já fica com você, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que é a sua rotina familiar ou de ministério. O mais importante do material não são as atividades, o mais importante é o conteúdo, as lições, os versículos, e a gente criar nas crianças essa expectativa com respeito ao nascimento do Salvador. Então eu espero que vocês mergulhem, se divirtam, aprendam e ao final desses 25 dias a fé tanto da minha família como da sua esteja mais fortalecida por conta desse material. Antes de mostrar o material para vocês, eu gostaria de dar um pano de fundo sobre a criação desse material. Quando eu pensei em criar um material do Advento, eu queria muito trabalhar as promessas que foram feitas em cima do nascimento do Salvador. Percorrer toda a Bíblia, de Gênesis até Mateus, até os Evangelhos, né? E mostrar as promessas que foram feitas acerca desse Salvador prometido. O objetivo de entender essas promessas era também mostrar que o mesmo Deus que prometeu desde Adão e Eva foi aquele que cumpriu quando Jesus nasceu lá em Belém. Acho importante a gente ter esse panorama para mostrar para as crianças desde cedo a importância de confiar em Deus. Por que eu posso confiar em Deus? Porque que Deus ele é digno da minha total confiança, porque ele é o Deus que promete, mas ele também cumpre. Então, esse pano de fundo, esse panorama vindo de Gênesis, então é óbvio que não ia dar para trabalhar todas as promessas acerca do nascimento do Salvador. Então, vem desde os patriarcas, a gente passa pelos reis, passa pelas mulheres que estão na genealogia de Jesus, passa pelos profetas, chega lá nos pais terrenos de Jesus, em Isabel, Zacarias, João. Então, as crianças vão poder passear por toda a Bíblia, toda, vocês entendem, né? É um passeio assim bem rápido, mas vão poder passear pela Bíblia até chegar ao nascimento de Jesus e entender que aquela promessa que foi feita lá em Gênesis, lá no comecinho da humanidade, ela foi cumprida com o nascimento de Cristo. Entendendo que Cristo veio nascer não para ser o bebê Jesus para sempre, mas o nascimento dele tinha um propósito. E ali começa, né, a consumação da história da redenção, Jesus nascendo para poder
morrer em nosso lugar alguns anos depois. Esse aqui é o material digital que você vai ter acesso. Lembrando que tanto quem comprou só o digital como quem comprou o impresso também vai ter acesso a esse material. O material tem 113 páginas, ele é bem completo e ele tem todos os recursos para você trabalhar esse material durante os 25 dias do Advento. Dentro do material, vocês vão encontrar 25 personagens, como eu já falei anteriormente. A gente passa desde a história lá do começo dos patriarcas, passando por reis, pelas mulheres que compõem a genealogia de Jesus, por personagens às vezes que nem são tão conhecidos, das crianças, pelos profetas, até chegar no nascimento de Cristo. Dentro do material você vai encontrar um roteiro para guiar seus passos nos próximos dias. O roteiro está dividido em duas partes. Tem um roteiro que é para pais, professores, de crianças menorzinhas, os bebês, que eu considero assim até 3 anos. São histórias mais curtinhas, com atividades bem lúdicas. Não é uma atividade de colorir, não é uma atividade de escrever, porque as crianças na cidade, essas atividades ainda não chamam tanta atenção delas. Então, por exemplo, em Adão e Eva, a atividade é usar um bonequinho de brinquedo ou um bichinho de pelúcia e brincar de contar a história, destacando a promessa de Deus, enfatizando as palavras como alegria e amor para criar uma conexão. Então, todas as atividades elas têm esse caráter mais lúdico, de usar os brinquedos da criança, de usar objetos, de usar cânticos para ajudar as crianças a absorverem melhor as histórias, tá? Todas as histórias, tanto para os bebês como para as crianças maiores, ela conta com a mesma estrutura. Você tem uma referência bíblica, um versículo para memorizar. Óbvio que os bebês, em sua maioria, não vão memorizar os versículos. Mas por que que tem o versículo? Para você enfatizar esse versículo com a criança, repetir várias vezes, porque a partir daí você vai estar inculcando na mente da criança aquela verdade. Então, também para os bebês tem versículo para memorizar. Além da referência e do versículo para memorizar, tem a narrativa, que é o resuminho da história. Você pode utilizar essa narrativa para contar a história, ou você, através da leitura que você fez, da referência sugerida, você pode criar a sua própria forma de contar a narrativa para a criança. Por que que tem uma narrativa no roteiro? Algumas famílias nunca fizeram um advento, não tem experiência, não sabe como começar a fazer. Então, eu gosto de colocar sempre uma narrativa, uma forma de contar a história, para que ajude as mães, os pais que nunca fizeram a conseguir dar esse primeiro passo. Porém, mais uma vez, como eu já falei em um outro momento, o material não é exaustivo em si mesmo. Você tem a liberdade de fazer como preferir, tá bem? Além da referência, versículo e da narrativa, tem a sugestão de atividade, tanto para os menores quanto para os maiores. Dentro do material, lá no final dele, você vai ver que tem todos os desenhos, as ilustrações que são utilizadas para os personagens no formato de colorir. Eu coloquei esse formato para facilitar, caso algum dia você não consiga fazer alguma das atividades propostas, você pode imprimir o desenho e colorir com a criança, que dá super certo. Eu não consegui colocar neste material todas as atividades propostas, porque algumas eram muito manuais. Então, essas atividades que são mais manuais, eu vou estar postando aqui no grupo a sugestão, um vídeo, um molde, essas sugestões para que vocês façam em casa, certo? E aí com antecedência também, não vai ser tipo no dia da atividade eu vou postar, não, vou postar com bastante antecedência para vocês se planejarem. Então, por exemplo, tem um dia que é para fazer uma coroa e enfeitar. Então, nesse dia vai ter lá, nas sugestões aqui do grupo,
o molde de uma coroa que você pode imprimir e usar, e eu vou te dizer, usa um papel assim, faz assim ou assado. E aí a gente vai conseguir compartilhar essas atividades mais diferenciadas para quem quer fazer. Eu não vou ter tempo de fazer essa atividade, então tem o recurso da atividade de colorir para ser um suporte e você fazer alguma atividade com a criança naquele dia. Além do roteiro, a gente tem os recursos visuais, que são 2 nesse material digital. São os cartões simples, frente e verso, eu vou já mostrar eles impressos para você. E tem também esse que é num formato de envelope. E aí tem a parte estampada e tem essa parte aqui, bem legal, que você pode imprimir, fazer o recorte e montar. Existem várias formas como você pode armazenar esses cartões, como por exemplo, um que é bem famoso é fazer tipo um varalzinho com os pregadores e colocar os cartões. Você pode colocar dentro de um envelope, dentro daqueles saquinhos de papel que usa para lembrancinha de aniversário. E aí a imaginação é a sua amiga. Você pode fazer da maneira como você quiser. Eu fiz esse modelo já com o envelope para facilitar, porque aí você já tem o formato, você recorta, já tem os números aqui que você também pode recortar e já colar em cada envelopinho. Não precisa fazer o fundo vermelho se você não quiser gastar a tinta da sua impressora ou pagar mais caro numa gráfica. Pode fazer com a outra face branca também. Tudo é uma sugestão e aí você faz como você preferir, certo? Além desses 2 recursos visuais, temos também os versículos para memorizar. Eles estão nesse formato coloridinho, em forma de cartão, e tem também o formato em preto e branco que a criança pode colorir à medida que ela vai avançando. É também uma sugestão de atividade que você pode fazer em um dos dias. Nesse dia eu quero muito reforçar esse versículo, então eu vou imprimir ele para a criança colorir. Dá super certo também, tá? Então, são esses os recursos visuais. Eu espero que vocês gostem, que vocês usem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me contactar aqui mesmo pelo Telegram ou pelo e-mail papelsanto@gmail.com. E aí eu vou te ajudar e vou te responder as dúvidas que você tiver sobre o material, sobre o advento em si, para a gente poder fazer desse momento uma experiência incrível. Para terminar, eu queria mostrar para vocês só um pouquinho do material impresso, tanto que você pode imprimir em casa, quanto aqueles que adquiriram material impresso, e mostrar um pouquinho de como você pode fazer, né? Então, aqui, por exemplo, tem o modelo do recurso visual, que já é o modelo de um envelope, então ele já tá cortado no modelo, a gente fecha e coloca o número aqui. Então já fica um envelopinho bem bonito, que você pode fazer seu varal. Tem gente que gosta de pendurar na árvore, fica a seu critério. E aí também pode ser um envelope branco, não tem problema, se você não quiser imprimir frente e verso. Os cartões, eles são bem grandinhos, para facilitar o manuseio das crianças. Também podem ser pendurados na árvore, podem ser feitos em formato de varal. E uma coisa bem legal desses cartões é que eles têm a narrativa em formato de poesia. Então, por exemplo, aqui Adão e Eva diz: Adão e Eva o jardim perderam, mas Deus fez uma promessa que nunca esqueceram. Um Salvador viria um dia então para vencer o mal e trazer redenção. Eu quis muito colocar poeminhas nesse material para as crianças terem esse acesso a um tipo diferente de literatura. Então você já consegue trabalhar estilos literários com as crianças, e porque facilita também para elas memorizarem as narrativas. Então você pode pedir para a criança ler, pode pedir para a criança memorizar, pode pedir para ela escrever. Então é uma forma de trabalhar o material para além apenas do contexto bíblico e introduzir estilo literário, introduzir estética e beleza, e poder começar a inculcar nas mentes pequenininhas dela essas informações importantes também.
Então, aqui, por exemplo, é o modelo de uma das atividades que a gente vai fazer lá pelos últimos dias, que eu vou postar aqui pra vocês. E a gente vai poder fazer junto. Um versículo pra colorir, o versículo coloridinho. Isso aqui é do material digital que você pode mandar imprimir ou imprimir em casa. O melhor amigo da família, que é Duque em casa, é uma impressora. A melhor amiga, no caso, né? É uma impressora, porque sempre tem coisa para imprimir e sai bem mais barato manter uma impressora do que imprimir numa gráfica, às vezes. Mas fica a critério de cada um ter ou não, né? Este aqui é o material impresso. Eu vou logo dar um contexto de por que ele está desmontado e a caixa não está montada. Até tô mostrando desse jeito justamente para exemplificar. Uma dificuldade que a gente tem de mandar material pelo correio é o custo de frete. Vocês sabem, é caríssimo. E também a falta de cuidado que os correios têm com as embalagens. Então, meu medo era essa caixinha chegar toda desmantelada na casa de vocês, amassada e danificada. Por isso que você, quando receber, vai receber o material assim, pra que você tenha uma caixinha inteira e não toda amassada. Minha sugestão é, quando você receber o material, você monte a caixinha, coloque o saquinho dentro dela, né? Antes de trabalhar o material com a criança, não sei se você vai querer entregar o material para a criança, enfim, mas aí você montar a caixinha quando receber. E depois que trabalhar o material, você tem uma caixinha para guardar, porque é um material que você pode usar outras vezes, não só como advento, mas você pode trabalhar os personagens da Bíblia, você pode trabalhar os poemas, você pode trabalhar as referências. Então é um material que você vai poder guardar e utilizar inúmeras outras vezes. E aí vem o roteiro impresso, que é um caderninho. Eu não tô com ele aqui agora, mas você vai receber o roteiro todo impresso num livretinho. Vem duas das atividades impressas também para você fazer. E vem o advento propriamente dito, nesse saquinho com esse Baby Jesus fofo demais. 25 dias, 25 promessas é o mote desse material. E aí, quando você abrir, você vai encontrar as bolinhas e as fitinhas. Por que eu fiz em formato de bolinhas? Uns 3 anos atrás, eu fiz um material do advento para minha igreja e quase todas as famílias quiseram pendurar o material na árvore. Então eu pensei que pode ser uma forma bem legal de decorar sua árvore com os personagens da Bíblia. Como que você pode utilizar esse material? Você pode pendurar todos os personagens logo, todos de uma vez, ou à medida que você for caminhando com eles, você pode ir pendurando um de cada vez na sua árvore e mostrando o caminho, né? Eu até sugiro, sei lá, começar com Adão e Eva embaixo e você ir subindo até chegar na estrela, que é Jesus. É uma forma de demarcar a caminhada do advento. Ou você pode decorar sua árvore inteira com esse material, que também vai ficar linda. E aí, na bolinha, tem a ilustração e atrás tem o poema, o personagem, o dia e a referência bíblica. Espero que vocês gostem. Tá bem colorido, bem lindo. E eu sei que vai encantar as crianças de vocês. Por hoje é só. Até ficou bem extenso esse material, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, não deixem de perguntar. Você pode ir no privado aqui do Telegram, falar direto comigo. Ou você pode ir lá no e-mail, mandar um e-mail, que aí eu vou te ajudar com as dúvidas que você tiver. Não perde os próximos, porque aí a partir do próximo a gente já vai falar sobre as lições de cada dia, tá? Então eu vou trazer para vocês como trabalhar o material, aquele personagem, a atividade. Se tiver atividade extra, eu vou estar postando aqui pra gente caminhar junto. Um beijo e até a próxima!